Fala turma, nesse vídeo nós vamos continuar nossos estudos sobre arquitetura de software e hoje eu vou trazer para vocês o conceito de Quantum no contexto de software. Bom, como os vídeos anteriores, alguns vídeos que eu venho trazendo, a gente está se baseando nessa literatura, nesse livro aqui, Software Architecture The Hard Parts. E hoje não é diferente, hoje a gente vai continuar nós vamos focar nossa linha de raciocínio baseado nesse livro. E importante também destacar que esse livro está aí na descrição, caso você queira adquirir e estudar junto comigo os temas específicos desse livro. Esse aqui é um subtópico presente no livro que eu achei muito interessante trazer aqui para o canal. Seria essa ideia de quantum no contexto de software. Quantum é uma palavra originada de quantums do latim, que significa quantos ou quão grande. Seria essa ideia de quantidade. Esse termo ele é adotado por várias áreas do conhecimento, como física, matemática. Então, o quantum seria essa unidade de quantidade, uma determinada quantidade, uma quantidade genérica. O quão grande é um determinado elemento. E o quanta seria o plural de quantum. Então é um conjunto desses artefatos, desses pedaços que foram definidos. E agora vamos responder a próxima pergunta. O que seria um quantum no contexto de software? Que é a pergunta principal desse vídeo. E a resposta é a seguinte: seria um pedaço capaz de ser lançado de forma independente, ou seja, se esse artefato ele deve ser deployável de forma independente, sem necessidade de outros quantums ou outras unidades serem lançadas de forma também esse quantum ele não pode ter, por definição, ele não pode ter a necessidade de outro deploy, de outra parte para ele ser lançado. Ele não precisa de ter outra parte, não deve ter a necessidade de outra parte para ser lançado. Além disso, um quantum ele também deve seguir algumas regras. Ele deve ter uma alta coesão funcional, e que isso é até muito lógico, porque esse quantum ele deve ser especialista, esse artefato deve ser especialista em resolver em atender aquele requisito específico. O segundo ponto, ele deve ter um alto acoplamento estático, e um acoplamento estático significa contratos das dependências do artefato. O acoplamento estático, na verdade, significa contratos das dependências do artefato, ou seja, bibliotecas, frameworks, utilitários, enfim, qualquer requisito necessário para o funcionamento operacional do Quantum. Seriam as nossas interfaces, seriam esse autoacoplamento estático seria uma boa cobertura de interfaces para essas dependências operacionais que a gente tem dentro do nosso quanto desse artefato. Então, eu consigo ter uma clareza do que essa biblioteca que eu estou utilizando fornece, dessas interfaces que são esse meio de comunicação com esse código externo que está sendo incluído dentro do meu Quantum. Frameworks utilitários também, boas interfaces que comunicam com recursos do sistema operacional, caso este pedaço esteja necessitando para operar. Um exemplo que o livro até dá de acoplamento estático seria do banco de dados, porque é um requisito fundamental, os dados são requisitos fundamentais para funcionar, para um bom funcionamento de um microserviço, por exemplo, e a gente precisa de ter bem definidas as interfaces de comunicação com essa camada de dados. Então, isso seria uma forma de aumentar
o acoplamento estático da nossa aplicação, do nosso quantum, do nosso artefato. Seria implementar mais essas dessas interfaces que facilitam a comunicação, essa utilização desse recurso. E o terceiro ponto seria ter um acoplamento dinâmico síncrono. O acoplamento dinâmico, por outro lado, ele foca nas chamadas em tempo de execução. Então, seria mais voltado para a comunicação entre serviços. Então, as necessidades, ou seja, as dependências que o nosso Quantum tem de código de serviços, na verdade, em tempo de execução. Então, isso aqui é durante o período de runtime, o que o nosso Quantum ele tem de dependência e, e quais são essas requisições que ele faz em tempo de execução. Essa comunicação ela é medida por esse acoplamento dinâmico. É a definição na verdade de acoplamento dinâmico seriam essas comunicações em tempo de execução. E para a gente ter um bom quanto, a gente deve respeitar essa regra de ter um acoplamento dinâmico síncrono. Então as nossas chamadas elas não podem ter um processamento assíncrono, e sim síncrono e sequencial. Aguardar na verdade o retorno para prosseguir com o processamento. Um exemplo de um quantum para finalizar o vídeo seria um microserviço bem formado, com uma alta coesão funcional, ser um microserviço especialista naquele determinado domínio, e ter um alto acoplamento estático, então ter interfaces, essas dependências que envolvem a parte operacional bem definidas, e por fim ter um acoplamento dinâmico síncrono, que em regra seria essa comunicação, essas dependências que são solicitadas em tempo de execução, elas serem feitas de forma síncrona. Esse seria a definição de um quantum. Um exemplo de um quantum numa arquitetura de microserviço seria um microserviço bem formado. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente abordou um tema muito interessante, que é essa ideia de quantum a nível no contexto, na verdade, de software, que é uma ideia muito legal, muito interessante, que vale a pena estudar um pouco mais. Como eu sempre comento com vocês, o próprio livro para vocês tirarem suas próprias conclusões está aí na descrição. Então, caso você queira de fato tirar suas próprias conclusões e investigar se o que eu estou falando procede, o título aí está disponível para consulta. Então eu também deixo aberta a área dos comentários para vocês sugerirem alterações, porque aqui no canal a gente está construindo conhecimento. Então, se eu falei alguma bobagem, se eu tiver algum tipo e se você gostou também de algum direcionamento, o campo dos comentários é livre para todo esse tipo de conversa, para a gente estabelecer, na verdade, essa conversa técnica. Então é isso, fique com Deus e até a próxima.